Apocalipse capítulo 12, versículo 16, o ponto 1 que diz: a terra ajudou a mulher. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 16. O historicismo interpreta esse texto como sendo a fuga da igreja durante a perseguição da Babilônia apocalíptica, quando Agostinho de Hipona defende a Guerra Santa, autorizando a Igreja Católica a matar, fazendo uso do poder da besta, que era o Império Romano. Quando a Igreja Católica nasce, nos dias de Agostinho de Hipona, o Império Romano ainda existia, né? Ele vai cair ali no ano 476, segundo a história, ou vai se esfacelar, se dividir. Argumentam que a terra abriu a boca e tragou o rio é um símbolo do local do Império Romano, onde os cristãos conseguiam viver de uma forma segura, longe do poder da besta da Babilônia. Os cristãos foram viver na região chamada Países Baixos, que representariam a terra abrindo a boca. O Império Romano não influenciava muito nessa região devido a muitos pântanos. Era uma região assim ruim de se viver. Era uma região ruim até de um exército trabalhar. Por quê? Os chamados Países Baixos são terras que estão localizadas abaixo do nível do mar. Então vive alagada a maior parte dos anos. E é verdade que os cristãos e os judeus também, eles habitaram muito nessa região durante a perseguição. Ok? É dessas regiões da Holanda que surgem os grandes avivamentos depois, né, da reforma, quando os perseguidores começam a diminuir a ação. É da região dos Países Baixos que saem os cristãos. Tanto que, se vocês conhecem a história, como surgiu a Igreja Batista. A Igreja Batista, segundo a história, era um grupo de reformados anglicanos, chamados puritanos, que eles resolveram se desvincular da igreja puritana. Eles saíram e se auto-rebatizaram. O pastor se auto-rebatizou, se auto-batizou e depois batizou todos os membros. Até que ele recebeu uma carta de cristãos que viviam, cristãos anabatistas, né, como é chamado, que viviam nos Países Baixos, na região da Holanda. Recebeu uma carta dizendo: olha, você está certo quanto a rejeitar o batismo infantil, mas você não pode se auto-rebatizar. Existe uma igreja cristã que vive escondida da Igreja Católica e dos Reformados há 1700 anos. Vem aqui que nós vamos te ensinar o verdadeiro evangelho e vamos te batizar. E a história conta, era John Smith o nome desse homem. Ele foi para a região da Holanda, dos Países Baixos. Lá ele conheceu os anabatistas, foi batizado, aí batizou toda a sua igreja. Ficaram lá por um tempo e depois voltaram para a Inglaterra. Só que na Inglaterra ainda era crime de morte não aceitar o batismo infantil. Teve um grupo desses anabatistas que fugiu, foi para os Estados Unidos, né? Isso ali em 1611 que aconteceu, né, dessa divisão dentro da igreja anglicana, dos puritanos. Eles foram para os Estados Unidos. Você pode pesquisar a história do barco Mayflower, que são chamados barco dos peregrinos. Aqueles peregrinos são todos anabatistas fugindo da Inglaterra, porque nos Estados Unidos ainda não havia perseguição. Para vocês terem ideia, o livro O Peregrino, que é uma das obras mais inspiradas da história do cristianismo, vocês acham que aquele livro foi escrito por reformado? É claro que não. Era assim que os anabatistas se identificavam. Por isso, o barco Mayflower, ele chega nos Estados Unidos e ele é identificado como os peregrinos também. E todos os avivamentos que hoje eu vejo aí, igrejas reformadas estudando o avivamento de história dos anabatistas, chega a ser uma piada, né? Além de hereges, são irracionais. Eles pegam a história de avivamento dos anabatistas para dizer que são avivamento reformados, né? Não eram reformados, né?
Então, esses moravianos eram anabatistas, não eram reformados. Então, realmente é verdade, esse ponto aqui do historicismo, então por isso que eu falo assim, eu não concordo com o historicismo, mas que tem muito ponto assim que eles apontam, né, como parece ser verdadeiro, isso realmente tem. O comentário prossegue. A terra parece representar uma ação partindo de Israel. Aí uma interpretação agora minha e não do historicismo, né? Eu já estou levando para a grande tribulação. A terra parece representar uma ação partindo de Israel. Quando Daniel vê 4 animais subiram do mar grande, em Daniel capítulo 7, sabemos que eles sobem contra a terra de Israel. Esta terra agindo parece ser uma ação dentro de Israel, combatendo as heresias ou águas imundas. Por quê? Porque o dragão lançou águas contra a semente da mulher, ou seja, ele lançou águas imundas, porque a água purifica, mas a serpente, melhor dizendo, lança águas imundas, ou seja, está contradizendo a palavra de Deus, como a serpente fez lá no Éden. Então, Daniel capítulo 7, ele vê 4 bestas subirem do mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Então, se elas sobem do mar, elas sobem contra a terra de Israel. Ok? Então, quando essa terra abre a boca, estaria indicando o seguinte, se é dentro da grande tribulação, como eu acredito que será, estaria indicando o seguinte: Israel será o único refúgio da doutrina verdadeira durante a grande tribulação, em especial na segunda metade da grande tribulação, porque muitos israelitas se converteram pela pregação das 2 testemunhas, pelos sinais que se seguiram após a morte e ressurreição das 2 testemunhas, esses israelitas recebendo sonhos e visões, o Espírito Santo falando com eles, ou seja, a palavra de Deus está concentrada ali. No restante do mundo, a igreja cristã foi arrebatada. Os cristãos que estavam fracos, que ficaram na grande tribulação, provavelmente foram mortos na primeira metade. Aí só vai ficar católicos, reformados, islâmicos, budistas e outros ismos, né? Todos eles apoiando o anticristo, é claro. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, por que o senhor fala que os reformados vão ficar na grande tribulação? Não, eles que falam, né? Eles dizem que eles ficarão na grande tribulação. Eu sempre repito o Augusto Nicodemos, porque ele ainda fala assim, nós estamos melhor que os pentecostais, porque nós estamos preparados para a grande tribulação. Nós vamos ficar na grande tribulação. Eu gostaria de saber como é que é esse preparo para a grande tribulação, como é que eles estão se preparando para enfrentar esses demônios, né? A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Qual o tipo de preparo? Deve ter algum curso especial lá. Mas não sou eu que digo, não. Eu digo, mas eles, em primeiro lugar, eles dizem que essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, isso aí foi inventado recentemente por uma seita. Presta atenção nisso que eles falam, porque isso aí é o que eu chamo de fake news teológica. Eles mentem. Realmente existe história de seitas que pregavam isso, mas não foram as seitas que, em primeiro lugar, falaram do arrebatamento pré-tribulacionista. Depois eu vou passar para vocês o nome, eu não tenho aqui agora, mas eu tenho anotado o nome da primeira citação na história de um arrebatamento pré-tribulacionista. Aconteceu aonde? Nos Estados Unidos, no século XVII. Quando os anabatistas saíram da Inglaterra, saíram da Europa, fugindo e foram para os Estados Unidos, teve um pastor batista que escreveu sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Então eles têm que pelo menos parar de mentir, né? Defendam que vão passar pela grande tribulação, mas eles têm que pelo menos parar de mentir. Quando nós formos estudar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, eu vou passar esses detalhes para vocês. Mas eles mentem, dizendo que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista começou entre seitas, né? E isso é mentira, isso não é verdade. Existem documentos que mostram, livros escritos
que mostram que antes dessas seitas, pastores anabatistas ou batistas, que os anabatistas passaram a ser chamados de batista, né? Um pastor batista que ele já escreve sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Mas por que ele não escreveu antes? Por que no século XV, no século XIV, no século XIII, ninguém escreveu? Mas eles não podiam nem escrever, eles eram mortos. Se eles aparecessem nas cidades, eles eram mortos. Existe história de cristãos que foram expulsos da cidade por Calvino, dizendo, se vocês não saírem, eu vou matar todos vocês. Então os cristãos não tinham oportunidade de escrever, né, de se manifestar, de debater, porque o risco de morte era real, né? Morriam mesmo, reformados matavam das piores maneiras. Normalmente afogando. Tem o caso de uma irmã que eles botaram um parafuso na língua, dizendo que ela nunca mais poderia falar contra o batismo infantil. É essa que é a igreja verdadeira? Uma igreja assassina? Não, de jeito nenhum.